Olá, irmãos e irmãs. Irmão Martins aqui em Bahia, no Havaí, nos jardins do Templo de Bahia, Havaí. Tenho recebido perguntas, como era de se esperar, relacionadas à Doutrina e Convênio, seção 132, especificamente parte daquela seção de Doutrina e Convênio que se refere ao casamento plural, à poligamia. E é um assunto que desperta bastante interesse nas pessoas, ou por gostarem ou por não gostarem, mas seja como for. E em algumas das minhas lives online, eu já abordei algumas ideias a respeito e vou fazer um pequeno resumo delas aqui agora para benefício daqueles que tiverem interesse nisso para o estudo deles no Vem e Segue-me relacionado à Doutrina e Convênio, seção 132. Em primeiro lugar, é importante lembrarmos que, fundamentalmente, Deus é um Pai amoroso que tem um grande plano de felicidade. O livro Mórmon, o profeta Alma Filho, chama o plano de salvação de um plano de felicidade. Consequentemente, podemos ver que não há nada que Deus requeira de nós, e aliás, isso é uma coisa que o profeta Joseph Smith ensinou. Tudo que Deus requer de nós tem como função produzir essa felicidade eterna que Ele promete. Muitas vezes alguns desses mandamentos, algumas dessas instruções não nos soam muito claras ou muito lógicas, seja como for. O importante é nós lembrarmos dessas doutrinas fundamentais. Deus existe, é um Pai perfeitamente amoroso e tem um plano perfeito de felicidade. Consequentemente, nós podemos dizer então que, olha, não existe nada que venha a ocorrer no futuro que venha de alguma forma a nos trazer infelicidade. Nada que Deus venha requerer de nós num dia futuro vai nos gerar infelicidade. Com relação ao casamento plural em si, no momento, as informações que nós temos são muito poucas. Sabemos muito pouco sobre isso. Fora as informações históricas que nós temos dos primeiros anos da Igreja de Jesus Cristo, do Santo dos Últimos Dias, nessa dispensação, não sabemos muito. Então, é uma coisa que eu pessoalmente não passo muito tempo pensando nisso. Aliás, eu quase não penso nisso, raramente penso nisso. Geralmente é muito mais quando alguém me pergunta, um aluno meu aqui na BYU Havaí, ou algum membro da igreja em algum lugar do mundo me faz uma pergunta. Mas fora isso, eu não gasto tempo nenhum meu pensando sobre esse assunto. Agora, sabemos o seguinte, que não temos nada nas informações que nós temos atualmente que diga que isso venha um dia ser obrigatório para quem quer que seja, para qualquer um de nós. Então não há problema nenhum nisso, tá? Então, eu acho que é uma coisa que nós não precisamos nos preocupar. Não precisamos nos preocupar. Agora, vamos ver então, pelo menos, sobre aquilo que eu já estudei, algumas coisas que eu posso dizer para vocês a respeito das coisas que eu entendo a respeito desse assunto. Em primeiro lugar, a doutrina do sacerdócio de Melquisedeque tem no seu aspecto mais elevado o novo e eterno convênio do casamento. É através do novo e eterno convênio do casamento que nós obtemos as mais altas bênçãos, as mais altas honras, as mais altas glórias que Deus, nosso Pai, tem reservado para os seus filhos e filhas fiéis. O casamento plural, de acordo com o que eu estudei, é como se fosse um departamento, vamos dizer assim, uma seção, um setor do novo e eterno convênio do casamento. É um setor que seja, como eu disse, obrigatório para todo mundo. No momento, pelo menos, não é. Mas existe, está lá. Nós sabemos que existe e que está lá, aquele setor. Não é, pelo que eu estudei, não é uma questão necessariamente de romance
ou intimidade sexual. O casamento plural não é isso. O casamento plural é simplesmente uma questão de sacerdócio. Como assim, meu Martim? Sacerdócio. Tronos, domínios, principados, exaltações. O novo e eterno convênio do casamento, em geral, existe para isso, para proporcionar às pessoas a oportunidade de obter esses tronos, domínios, principados, exaltações que Deus, nosso Pai, tem em reserva para os seus filhos e filhas fiéis. É para isso que existe. Não existe nenhum outro motivo. Did your car parked up here? Yes, it is. Yes. You're gonna close the gate? I closed the gate already, but it's unlocked, so you can go out that way, okay? Oh, okay. Okay. Thank you very much. You're welcome. I know. You're talking about the pedestrian gate. That's right. Oh, okay. Thank you very much. So you know you can go out that way and then drive out, okay? Okay. Thank you very much, brother. welcome. Appreciate it. Thank you for letting me know. Have a good afternoon. And thank you for your service. Okay. What language are you speaking? Portuguese. Okay. I'm recording a video here for Bom dia. some folk. Bom dia. Esqueci onde eu estava. Mas uma coisa que me veio à mente há alguns anos atrás, enquanto eu estava estudando esse assunto, é ver nessa revelação, nas estipulações que estão nessa revelação com relação ao casamento plural, como que essas estipulações empoderam as mulheres, as esposas. Interessante notar que isso é uma coisa que, muito embora no início da igreja não foi praticada com tanta exatidão, mas ao observarmos cuidadosamente o texto, vemos que essa lei de Sara, que se refere, que é mencionada lá na Revelação, é algo que traz às esposas controle, que dá às esposas controle sobre o casamento plural. Então a ideia é muito simples. Se uma esposa não quer que o casamento plural exista na sua família, não vai acontecer. Simplesmente isso, não é o marido que controla isso, é a esposa. Agora, um outro pensamento que me veio é o seguinte: o que levaria uma esposa a um dia concordar com tal arranjo matrimonial? E aí me veio à mente justamente essas promessas que o Senhor faz, essas recompensas que o Senhor tem. Tronos, domínios, principados, exaltações, que eu acho interessante como todas elas são colocadas no plural. Tronos, plural. Domínios, plural. E o pensamento que me veio, não sei se é correto, hoje em 2021, não sei se é um pensamento correto, mas que me veio o seguinte: que essencialmente a pergunta seria: quantos tronos essa esposa gostaria que estivessem associados ao nome da família dela? Quantos tronos essa esposa desejaria que estivessem associados ao nome da família dela? Interessante, isso é uma coisa que me veio por causa de ler na Pérola de Grande Valor, Abraão capítulo 1. O Senhor diz para Abraão que iria colocar sobre Abraão o nome dele, o sacerdócio do pai dele. Isso é nome e sacerdócio. Existe alguma coisa relacionada a nomes e sacerdócio? E na casa do Senhor nós aprendemos um pouquinho, sabe, bem superficialmente sobre isso. Que o sacerdócio tem nomes-chave. E casas reais são estabelecidas. Casas reais, casas de famílias de nobreza dos céus são estabelecidas pela autoridade do sacerdócio. Eu sei, alguns de vocês estão assistindo isso, não, Martim, por que você está falando? Onde está escrito isso? Qual foi a autoridade geral? Não teve autoridade geral, não teve nada, teve só a minha cachola aqui,
Então eu sou uma autoridade em geral. Só isso, nada oficial que eu estou dizendo aqui, é o meu entendimento. Pode ser que daqui a 30 anos eu diga, olha, eu pensava daquele jeito, mas já não penso mais desse jeito e não é nada disso. Ou então, daqui a 30 ou 60 ou 90 anos é confirmado que o Martins não estava totalmente correto, mas não estava totalmente errado também não. Ele estava mais ou menos seguindo mais ou menos na direção certa, muito embora ele não estava seguindo no alvo. Mas essa é a maneira como eu vejo isso. Olha, tudo isso, essas questões de casamento plural, tudo, nomes de família, tronos, domínio, tudo é uma questão de sacerdócio. Não é uma questão necessariamente de romance, ou como eu disse, de intimidade sexual. Não, é sacerdócio. Quantos tronos uma esposa deseja que estejam associados à família dela, ao nome da família dela. E ela decide, então, isso. E ela, então, proporciona a irmãs dela, irmãs em Cristo dela, que obtenham seus tronos através do nome dela, do nome da família dela. Essa é a maneira como eu vejo a coisa. E hoje em dia, em 2021, nós vemos nosso profeta atual, presidente Russell M. Nelson, que é casado em segundas núpcias. Ele era viúvo, casou em segundas núpcias. O primeiro conselheiro dele, que é o atual presidente do Quórum dos 12 Apóstolos, o presidente Dallin H. Oaks, também é casado em segundas núpcias, também era um viúvo, casou em segundas núpcias. Como é que fica lá? Olha, nós não sabemos exatamente todas as regras e regulamentos do novo e eterno convênio do casamento. Lá do outro lado do véu, muito provavelmente os líderes do sacerdócio, creio eu, e os líderes do sacerdócio do outro lado do véu, têm muito mais cláusulas, conhecem muito mais cláusulas do novo e eterno convênio do casamento do que nós conhecemos aqui na terra mortal. Mas, imagino eu que seja simplesmente isso. A irmã Dantes El Nelson vai ter o seu trono e, concordando com o segundo casamento do marido dela, ela vai permitir que a irmã Wendy Watson Nelson também tenha o seu trono. E aí então a irmã Dantsel, por concordar com esse arranjo, ela se torna uma co-exaltadora com Deus. Ela foi uma co-criadora quando se tornou uma mãe, e aí se torna uma co-exaltadora com Deus ao permitir que a irmã Wendy tenha o seu trono com o nome da casa de Nelson. Como eu disse, nada disso é oficial, nada disso é isso que a igreja ensina. Não, isso não é o que a igreja ensina. Isso é o que o irmão Martins entende em novembro de 2011. Não sei se eu ainda vou entender dessa forma daqui a 30 anos, se é que eu vou estar vivo daqui a 30 anos. E quando eu estiver do outro lado do véu, eu vou ter que tomar muitas aulas lá ainda para saber ainda mais sobre o assunto. Mas pelo menos no momento, isso é uma coisa que me traz uma certa tranquilidade com relação a esse assunto. Não preciso me preocupar e realmente não passo tempo nenhum, praticamente, pensando nisso. Quando pensei nisso no passado, foi por questão de eu estar dando aulas de curso de doutrina e convênios. Eu sabia que meus alunos iriam fazer perguntas a respeito, como geralmente fazem, e mesmo nas minhas aulas de casamento e família, geralmente, sempre alguém vai fazer perguntas sobre isso, e eu tive que estudar um pouco para pelo menos ter o que responder para os meus alunos. Mas, como eu disse, as informações que nós temos hoje em dia não são detalhadas, e são tão superficiais, e são tão escassas, que eu digo, olha, não temos que nos preocupar, pelo menos no momento. E temos que confiar que Deus jamais permitiria que qualquer coisa que ele idealizasse, qualquer lei que ele apresentasse para os seus filhos e filhas fiéis, fosse motivo de infelicidade para eles, ou de desconforto. Esse não é o padrão do Senhor, de criar infelicidade e desconforto. O padrão dele é de trazer felicidade, de trazer bênçãos e eventualmente trazer glória eterna. Então, isso
algumas ideias, alguns pensamentos para vocês. Isso não é uma aula nem nada, eu estou aqui informalmente falando com vocês. E espero que isso seja útil. Como eu digo, é um chicletezinho doutrinário para vocês ficarem mascando aí. E um dia, quando o senhor resolver nos dar maiores informações, aí nós vamos ter mais informações. Ou então vamos estar lá do outro lado do véu e vamos ter mais informações lá. Então é isso, irmãos e irmãs. Espero que isso seja útil para vocês. Qualquer coisa, vocês sabem onde me procurar. Eu estou sempre disponível, uma mensagenzinha, sempre disponível para responder maiores perguntas e dar maiores detalhes. Até então, au revoir, tudo de bom para vocês, que o Senhor abençoe vocês todos. Até uma próxima.